Então, meu nome é Rodrigo. Eu comecei no candomblé. Na verdade, eu já nasci no candomblé, né? Minha avó, desde pequena, ela já labutava aí com a espiritualidade. E aí eu nasci em meio a isso, né? Aos orixás, nasci em meio aos caboclos, porque minha avó desde adolescente já trabalhava com caboclo Oxóssi e o caboclo Sultão das Matas. E aí, eu novinho, já imerso nisso, eu já participava das reuniões, né? A gente chamava as reuniões de caboclo que minha avó fazia quando eu tinha, desde adolescente, né? E aí eu já participava daquilo tudo, até que um belo dia a gente começa a sentir a questão aí da espiritualidade, da ancestralidade, e eu vou parar numa mesa de jogo de búzios, e por ficar com tonturas, sensação aí de desmaio, e vou parar na mesa de búzios do finado pai Olavo de Ogunjá, né? Antônio Olavo Vieira de Castro. Nessa época eu trabalhava no Senai do Dendezeiro. E aí, sempre próximo ali das 11 horas da manhã, eu começava a sentir umas tonturas. E aí meu olho já meio que fechar, né? Ficar meio escuro. E aí, minha avó então me levou para poder fazer um jogo de búzios lá com o pai Olavo de Ogunjá. E foi quando o pai Olavo disse que meu orixá estava de pé para poder fazer a iniciação. Então eu fui, me organizei direitinho com aquele medo, né? A gente tem um medo, eu já tinha sempre amor por orixá, né? Minha avó também sempre foi uma mulher aí devotada aos caboclos e aos orixás, mas nessa época ela só tinha Oxum assentada. Minha avó passou 40 anos com Oxum assentada, mas sem iniciar no candomblé. Antigamente tinha muito isso das senhoras, muitas senhoras fazerem reunião, né? Dos seus caboclos, dos seus guias, e assim foi a vida de minha avó. A gente sempre labutando com o caboclo, o nosso mentor da casa. E aí minha avó me leva para pai Olavo e eu faço esse jogo. E aí neste dia ele disse que Oxóssi está de pé para poder fazer a obrigação, né, a iniciação. E aí Oxum pega minha avó e diz que não, que primeiro tem que ser feita ela, iniciada ela, para que depois eu fosse iniciada no candomblé. E aí eu e minha avó somos irmãos de santo, né? Nós somos irmãos de santo. Minha avó se aprontou para poder fazer o orixá, e eu, poucos meses depois, 4 meses depois, eu iniciei para Oxóssi. E aí até então a gente fazia as reuniões, minha avó fazia essas reuniões na casa dela em que ela morava, lá na Cidade Baixa. Ela passou esses 40 anos no Axé Ianaçuocá com o pai Carlos de Xangô. E aí então ela faz a iniciação dela com o pai Olavo, né, de Ogunjá, assim como eu também, né? Acho que Oxóssi sempre guiou muitos caminhos, Oxóssi sempre guiou muitos caminhos do axé da minha família carnal, tanto o Oxóssi de minha avó, né, quanto o Oxóssi na minha pessoa mesmo, né? A gente acredita que nós somos aí representantes do orixá na terra, e Oxóssi sempre guiou muito a família, minha família carnal e espiritual. E aí minha avó inicia para Oxum, e logo depois eu na casa de pai Olavo, e se inicia aí uma história com a raiz de pai Olavo de Ogunjá. Ele foi iniciado lá no Omina Jexá por mãe Alice e pai Deuandá, Miguel Grosso. E aí eu fiquei lá por 4 anos, pai Olavo vem a falecer, e aí eu dou continuidade à minha vida espiritual com o pai Obaraim
no Aganju, no Ilê Axé Opô Aganju, e aí mudo de raiz, né? Tem uma diferença aí entre as raízes, né, de Pai Olavo e a raiz de Pai Obaraim. É muito engraçado que tem diferenças entre casas, entre tradições, e é muito importante que a gente deixe isso muito bem claro para as pessoas, que o candomblé ele não é igual por um todo, né? Existem diferenças de casas, existem diferenças de tradições, além do que o próprio Babalorixá imprime, ou Ialorixá imprime no seu terreiro. E aí a gente começa uma história, a gente parte, depois que minha avó se inicia para Oxum, a gente parte para buscar um local, né? A gente sai das reuniões que eram feitas na casa dela de residência, na Cidade Baixa, e a gente parte para procurar o terreiro de Oxum. E aí a gente faz várias buscas. Uma das exigências de minha avó era que fosse um local próximo do rio, porque a gente sempre fez presente para Oxum em dezembro. Então era necessário, a única condição dela era que, né, como uma filha de Oxum, fosse próximo de um rio. E aí olhamos vários lugares e chegamos a encontrar hoje onde está instalado o axé. É um terreno em Barra do Jacuípe, que a gente consegue ir para o rio andando, praticamente na frente. E aí nós começamos a fundar o axé. Eu sempre à frente aí com minha avó, ela e a Lorixá cumprindo a missão dela, e eu logo após dela, né, com ela também ali, do lado dela, eu digo que do lado, né, sempre Oxum e Oxóssi sempre foi muito juntos, né, aqui no axé. E a gente começa a construção do Ilê Axé Opô Juomi, né, esse nome veio na inauguração do axé, porque a gente passa 5, 6 anos, mais ou menos uns 6, 7 anos no axé construindo, né, o axé construindo o barracão com muita luta, colocando o telhado do barracão. Então foi muita luta para a gente conseguir construir, edificar o axé, até que Pai Obaraim veio e fundou, plantou todo o axé do terreiro, plantou o Exu da porteira, Ogum da porteira, axé de barracão, e a gente inaugura o axé, né, levando o nome da nossa raiz, Opô. Toda a raiz que descende do Opô Afonjá tem o Opô, né, como mastro e sustentáculo, casa de força, né, sustentada aí pelos olhos d'água, né, porque a gente está um pouco acima do nível do rio. Então, essa história daqui do Ilê Axé Opô Juomi, minha avó vem a falecer há 2 anos atrás, né? Eu sempre à frente dela, com as obrigações aqui do axé, fazendo todas as obrigações, né? Iniciações. E ela é muito engraçado que dizem que mulher de Oxum, pessoas de Oxum, né, tem uma intuição muito forte, e que inclusive elas sentem quando a morte está perto. E minha avó, antes de falecer, poucos meses antes, eu tive que vir suspender uma obrigação que tinha feito para uma pessoa, e aí ela me entregou as chaves, né, do axé. As chaves ficam aqui nessa sacolinha vermelha, né, essa sacolinha vermelha. E aí ela veio, né, na hora de ir embora, falou bem assim: ô meu filho, olha, eu estou te entregando as chaves da roça. E aí os olhos começaram a marejar. Aí você não entregue a ninguém, é responsabilidade sua. Eu confio em você. E aí ela me entregou, eu até comentei para minha mãe carnal, com minha mãe carnal, né? Eu falei, mas minha mãe, como é que pode uma coisa dessa? Minha avó veio me entregar, mas com os olhos cheios de lágrimas. As chaves, eu achei aquilo tão, na hora, né, meio que engraçado, estranho.
Porque minha avó sempre dizia, minha avó sempre teve muito medo de morrer. E aí ela me entrega as chaves e engraçado que me entregou em mãos a sacolinha vermelha e nunca mais voltou para as mãos dela. Então, até o dia de hoje eu não consegui tirar a sacolinha vermelha, continua na mesma sacolinha. Acho que só vai mudar aqui quando a sacola realmente apodrecer, né, estragar com o tempo. Mas eu não consigo mudar porque ela me entregou nessa sacola e essa sacola é a que ainda continua com as chaves aí do axé. Então a gente funda o axé, eu sucedo este axé e estou hoje aqui cumprindo, né, uma missão porque me foi dada, né, assim foi dito por vários babalorixás. Inclusive meu pai de santo que me iniciou, quando eu saí, finalizou as minhas obrigações, ele me senta no chão e fala: meu filho, aproveite os seus 7 anos, porque você tem cargo de babalorixá. E a gente não sabe o que é que Oxóssi vai querer depois de 7 anos. E aí eu fiquei com... Ele me falou, isso é uma sentença. Na época eu achei uma palavra muito forte. Eu hoje não usaria essa palavra com filho de santo meu. Mas foi a maneira como ele me passou. Eu saio, eu dou as minhas obrigações de 3 e 7 com o Pai Obaraim, sem comentar nada sobre meu cargo de babalorixá com o Pai Obaraim. E antes da minha obrigação de 7 anos, Pai Obaraim me chama faltando um mês, lá no Ilê-Axé, o Poaganju. Ele me fala: meu filho, compre uma cadeira e uma roupa que você vai receber Decá em sua casa. Venha buscar Oxóssi que você vai receber Decá em sua casa. Aquilo para mim foi um choque, porque eu achei que eu ia conseguir esconder isso dele, esse meu cargo de babalorixá, e eu não consegui esconder do homem. Eu achei que eu ia dar minha obrigação de 7 anos sem que ele soubesse, né, que eu tinha qualquer caminho de babalorixá, porque era uma coisa que eu não queria assumir, essa responsabilidade com a vida das pessoas. Eu me iniciei no orixá por amor ao Oxóssi, por já não saber mais o que dá a este orixá, essa energia. Então eu me entrego a ele, de todo o meu coração, de todo o meu amor. Mas nunca me iniciei para cuidar de pessoas e ajudar pessoas, cuidar de cabeças. A minha intenção não era essa. Então, eu achei que eu ia fugir deste caminho, mas é como um antigo falou uma vez para mim: meu filho, destino é destino. E eu não tive o que responder a ele. Por vezes um babalaú jogou búzios para mim, búzios não, ao Pelé Ifá, e ele me informou, ele não me conhecia, de que eu tinha cargo de babalorixá e que se eu fosse filho dele, eu não teria ido estudar mais nada. Desde pequeno eu seria preparado para assumir um cargo de babalorixá, porque esse era o meu destino. Então, a minha vida é essa. Acho que o orixá, ele sempre dá um jeito, né, de nos colocar no caminho no qual a gente foi predestinado antes de vir para a Terra. Essa é a minha vida aí religiosa e hoje estou aqui. Oxóssi na minha vida é tudo.
Oxóssi na minha vida é meu grande pai espiritual, é minha vontade de viver, é minha vontade de seguir em frente, é a minha... Eu digo a você que nós de Oxóssi somos abençoados por ter este orixá, porque é um grande pai, nos dá uma sabedoria, uma perspicácia, né? É como o caçador que quando está na floresta não pode pisar forte, alto, senão você espanta a caça. Então Oxóssi me dá essa sabedoria e é a minha razão de viver. Toda vez que eu faço qualquer tipo de oferenda a meu orixá, eu me emociono. Falar dele me emociona, porque é algo que transcende a gente não tem nem muitas palavras para falar, né? Quando a gente tem amor ao orixá, amor ao sagrado. Mas Oxóssi é a minha razão de viver. Pronto, é a cautela, né? Nas palavras, a perspicácia, eu acho que eu não digo a calma, porque eu acho que as pessoas de Oxóssi são falso calmos. Eu já ouvi falar isso. A gente parece calmo, mas na verdade não é, né? Eu digo que justamente é essa sabedoria que às vezes a gente tem, né, de saber a hora certa de falar, o ponto certo, essa diplomacia, né? Nem sempre a gente vence as batalhas com guerra. A gente tem que ter a paciência para poder atirar na hora certa, para não perder a caça e ali saber atuar em silêncio, né? Tem horas que a gente de Oxóssi, a gente precisa se resguardar, precisa se guardar um pouquinho para pensar. Porque as pessoas de Oxóssi, elas perdem muito se elas agirem por impulso. Não pode agir por impulso. Eu já cometi falhas na minha vida em que eu agi por impulso. E a gente aprende com esses erros. As pessoas de Oxóssi não podem agir por impulso, senão ela perde a caça. Então, eu acho que a minha principal, assim, a principal característica desse orixá Oxóssi que me rege é essa perspicácia, essa cautela, né? A palavra é cautela. Eu tenho muito cuidado com tudo que eu falo, tudo que sai da minha boca. É bem complicado. É bem complicado porque a vida no axé exige muito da gente, né? Quem é sacerdote sabe disso. Um simples filho de santo devoto já é uma carga, já se exige muito dessas pessoas. Um sacerdote, então, que está à frente de uma casa, né? São demandas de pessoas o tempo todo, de filhos de santo, são demandas de clientes, de pessoas que chegam até o axé em prol de uma ajuda, de um emprego, de curar uma doença. São diversas demandas que surgem, né? Então é bem complicado. Muitas das vezes a gente não consegue, a gente começa a perceber que tá ali, a vida religiosa está tirando um pouco das outras funções, né? Papéis sociais que nós temos também. Eu também trabalho fora do axé, também procuro ter um lado, o meu horário de lazer. Então a gente fica nesse jogo, tentando equilibrar o tempo todo. É normal que às vezes o axé acabe tomando um pouco mais o nosso tempo no período das funções,
né? E eu procuro também dedicar os horários para os meus atendimentos de jogos de búzios, ebós e todas as atividades rotineiras do candomblé, né? Tenho dias estabelecidos para isso na semana, mas também tento deixar os dias estabelecidos para o meu lazer, que eu preciso cuidar do lazer, né? Isso faz parte da cabeça, de você arejar o ori. Isso é um ebó, entendeu? Então a gente precisa saber dividir muito bem o tempo, gerir o tempo, né? A gente tem aí essa balança, mas não é fácil, viu? É trabalhar, né? É trabalhar, cumprir todas as minhas funções, as funções religiosas que a gente tem no terreiro. O terreiro não pode parar, o terreiro tem que continuar. Então a gente precisa habitualmente, né, tá cumprindo com as obrigações. Eu tenho muito cuidado de falar esse termo obrigação dentro do axé, né, dentro do candomblé, porque tem certos tipos de nomenclatura que a gente precisa começar a trocar. Mas não seria obrigação, mas a gente precisaria cumprir, né, os nossos papéis, nossos acordos, né, com os orixás, porque é preciso. Mas eu acho que naturalmente a casa vai crescendo à medida que a gente vai focando no axé, à medida que a gente vai cumprindo com os nossos papéis, né? O meu papel como sacerdote, principalmente. Não só o papel de todos do axé, mas também o meu papel como sacerdote. É necessário em coletivo, né? A ajuda de todos para que o axé, a casa em si cresça. Eu preciso de todos, porque a gente não faz axé, não faz candomblé sozinho. Então, cumprir anualmente os nossos calendários, ajudando aí as pessoas que estão precisando de ajuda. Naturalmente, as coisas vão acontecendo, fazendo um projeto social, ajudando também pessoas carentes, porque o terreiro precisa de extrapolar os muros, né, do terreiro e ajudar a comunidade local e a todos aqueles que precisam do axé. E aí, dessa forma, o terreiro ele vai crescendo, né? Vai ganhando corpo, vai ganhando pessoas na comunidade e vai crescendo. Vá ou venha com humildade, com disponibilidade para aprender, porque a gente tem que respeitar uma história, né? A história da religião em si, de construção da religião, como a história do axé, do local, né, ao qual você vai ali frequentar. Procure aprender. Muita coisa é ensinada com o tempo, a grande maioria, né? Mas também é necessário que tenha vontade, que se tenha vontade de aprender, que se tenha disponibilidade para poder estar dentro da casa do orixá, para que a pessoa aprenda, né? Para que a pessoa sinta a energia do orixá cada vez mais presente da sua vida. Então é que ela venha com amor, que venha com vontade, com disponibilidade, com humildade, que aí essa pessoa vai aprender a religião, vai crescer, né, dentro da religião, caso seja a vontade dela, mas ter ali o apoio cada vez mais da espiritualidade dos orixás. Como? Através das represálias que acontecem ao nosso povo, ao povo de Axé, também aos templos religiosos, né, com as invasões que acontecem, depredações de imagens sagradas. Isso aí
está ligado intrinsecamente à questão do racismo religioso, né? Hoje a gente não fala tanto tão somente em intolerância religiosa, no sentido de tolerar, mas está ligado ao racismo religioso. É uma religião que vem do povo preto, vem de negro escravizado. Ela veio da África. Então, todas essas questões, né, ligadas à intolerância religiosa, elas perpassam pela questão do racismo estrutural que existe em nosso país, no Brasil. Um racismo velado, mas que existe e é muito forte. Então, as comunidades de terreiro, elas resistem até os dias de hoje. Logicamente que a Constituição, ela não assegura o nosso culto, né? Mas ainda assim, é um processo que vai se levar anos. A gente historicamente vem sofrendo com isso, com toda a sociedade, pela demonização, né, do que houve dos rituais de candomblé com as pessoas, com os negros, né, o povo preto. Então, é uma luta diária. É uma luta diária que a gente vence e há de vencer com a ajuda dos orixás. Os princípios éticos e morais, o bom caráter. Hoje se fala muito em respeito, bom caráter, humildade. São coisas que nós precisamos sempre falar, sempre enaltecer, sempre valorizar, né? Para que a gente tenha um convívio harmonioso dentro das casas de candomblé e também fora, né? É necessário que cada vez mais a gente fale sobre questões éticas e morais dentro dos terreiros de candomblé. E isso de forma mesmo mais aberta, que a gente converse sobre isso com as pessoas, né? Com os filhos. Inclusive até se pensar em algum tipo de palestra, alguma coisa do tipo. Mas porque infelizmente tem faltado um pouco por parte de alguns líderes religiosos. Eu digo líderes porque nós temos uma responsabilidade maior, né, em sermos exemplos para os demais. Então, eu falo dos líderes e me coloco no local, né, no lugar, de que está se faltando um pouco questões relacionadas aí à moral, porque a gente tem visto, infelizmente, dentro da religião, algumas condutas de sacerdotes que acabam manchando a imagem do candomblé. Então, é algo que é necessário a gente falar e cada vez mais. Então, acho que por isso que eu venho até trazendo algo voltado a essas questões nas redes sociais, para que a gente pare para pensar sobre questões éticas e morais dentro da nossa religião. Exu catiço é o que chamam os Exus de Umbanda. O que é de Umbanda? O Exu cultuado na Umbanda não é o Exu Orixá, né? É um Exu que ele teve vida terrena, algo não muito recente. Teve vida terrena, né? Mas algo recente, eu digo. E o Exu Orixá é algo maior que tem a ver com energia do mundo. São coisas diferentes. O nome que foi atribuído aí pela Umbanda foi o nome do Exu Orixá dos africanos. Mas o Exu de Umbanda são espíritos, né? Espíritos aí guardiões, que eles
ajudam as pessoas na Terra quando estão encarnadas a cumprir a sua missão na Terra, um guia, como se fosse um guia espiritual, né? Mas é realmente um espírito que teve vida terrena, faleceu e hoje vem ali acompanhando o seu médium. E aí entra os Exus e as Pombagiras. E o Exu Orixá é algo, eu chamo que é mais elemental, é uma energia do mundo que move o mundo, que tem a ver com o movimento do planeta Terra, inclusive, né? Tem a ver com o movimento de tudo. Exu é movimento, Exu é comunicação. Então, tem uma diferença muito grande, né? Não existe maior ou melhor. Trata-se de duas entidades espirituais, não seria entidade, mas duas forças espirituais, né? Duas imaterial, que a gente não vê, diferentes, porém com a mesma nomenclatura. De forma a divulgar cada vez mais, né? A tecnologia, ela veio aí para disseminar mais ainda essa questão da religião, o que há muito foi escondido, foi guardado. A gente pode falar que a televisão, que também é uma tecnologia, veio a expor, né, o candomblé há algum tempo atrás, mas de forma não muito positiva, né? A forma como era tratado o candomblé antigamente, a forma como a imprensa ou a televisão passava, era uma forma meio que acabava prejudicando, né, a imagem da religião para aqueles que queriam até mesmo conhecer um leigo. E hoje em dia, a forma como é passada, até nas novelas, é totalmente diferente. Então aí a gente vê através da a tecnologia presente na televisão, a gente vê a tecnologia presente hoje nos celulares, na internet. Então o candomblé hoje ele está muito mais acessível, essa é a verdade. A gente já consegue conversar, interagir, a gente tem fóruns, né, de pessoas, de sacerdotes, tem grupos de WhatsApp, a gente tem hoje inúmeras ferramentas para que você tenha acesso ao conhecimento do candomblé. Então, a tecnologia tem ajudado de forma a disseminar a religião mesmo, aqueles que são praticantes e aqueles que têm interesse em conhecer. Os Odu, eles são a codificação, né, dos versos de Ifá. E a gente tem 16 Odus principais, né, e tem os 256 Omudu, que são os Odus filhos. Eles retratam situações através dos versos de Orunmila-Ifá que aconteceram, né, através de lendas, tudo. Trata-se de Itãs, lendas. E eles são os que vão nos trazer a situação a qual o consulente está passando na hora de uma consulta do jogo de búzios. Então, é muito importante conhecer o que cada Odu... Hoje a gente joga jogo de búzios com 16 Odus principais e através deles e dos versos, né, do que se conta cada um desses versos e cada um desses Odus, a gente consegue aí entender o momento pelo qual o consulente ou a situação pela qual o consulente está passando. Eu digo que eu sou o babalorixá do meu tempo. Foi um slogan que eu criei, né, para tratar dessas questões relacionadas, né, ao candomblé de hoje. Mãe Stella, em memória, a saudosa Mãe Stella, ela falava que o meu tempo é agora. Ela nunca desconsiderou o que foi
passado pelas antigas, ela valorizava, ela seguia, entretanto, ela entendia que o momento que ela vivia era outro das suas antigas. A gente precisa manter as tradições do candomblé, porque senão você vai destruir uma religião, né, que já está aí há aproximadamente 200 anos. A partir do momento em que você começa a fazer um tipo de ritual de uma forma e os seus descendentes eles seguem, se cria uma tradição aí por gerações. Então é necessário que a gente respeite essas tradições, a forma como foram feitas com os nossos antepassados, porque orixá é ancestralidade. Então a gente tem que respeitar os nossos ancestrais, aqueles que vieram antes da gente. Entretanto, existem situações dentro do candomblé que precisam ser revistas no que tange à tradição. Tradição deve ser mantida diante de todos os seus rituais e fundamentos que são intocáveis. Mas muitos sacerdotes, eles mantêm uma tradição comportamental de conduta para com os seus seguidores, seus filhos. E eu vejo que isso é algo que precisa ser repensado para que a gente tenha um candomblé, uma religião de orixá mais saudável, mais leve, com mais alegria e amor, que é isso o que é preconizado, né, pelos orixás. O orixá é amor. Então é muito importante que a gente se mantenha a tradição sem que haja quebra do que foi feito em seus fundamentos, né, nas ritualísticas, mas certas condutas que são negativas precisam ser revistas. A resiliência. Resiliência, eu falo isso que é uma coisa que você aprende no candomblé, dentro da religião, e você leva para a sua vida, para fora do terreiro. Né? Você suportar certas situações que às vezes parecem difíceis, em certas ritualísticas, né? Em certas situações do candomblé, e que você precisa passar por aquele ritual, que você na hora não entende, mas você confia no seu sacerdote, você confia nos orixás, no seu orixá, e você simplesmente aceita de bom coração em prol de algo maior e você suporta aquilo, né? A resiliência é o processo de você suportar, você passar, e é como o bambu que enverga com o vento para passar a tempestade, depois o bambu, né, se levanta novamente. É essa capacidade de resiliência do bambu, de você suportar situações difíceis e depois você retornar à posição inicial. Então o candomblé me ensinou a passar por situações difíceis, que por vezes são necessárias, e retornar à minha posição inicial e seguir em frente. É o meu grande aprendizado, e é que eu gostaria de deixar como ensinamento para as pessoas, que às vezes a gente pensa que as coisas que acontecem para a gente de ruins, né, são ruins, mas que lá na frente a gente vai ter uma resposta e a gente vai ver que faz sentido
tudo aquilo que a gente passou.